Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e hoje é dia 21 de junho, isso mesmo, uma data histórica, uma data inesquecível na história do Botafogo, né? Então eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo, porque eu vou falar agora de atualidades do Botafogo, né? As últimas notícias, mas no final eu quero prestar uma homenagem a essa data enfim, você vai ouvir logo, logo. Se você não conhece essa história, é um torcedor mais novo, né? Enfim, é muito importante conhecer, né? Você não sabe o quanto eu caminhei, pois é, para chegarmos até aqui. Galera, é o seguinte, sobre a polêmica de ontem, né, da venda de ingressos, eu fiquei muito chateado, tá? Confesso que não estava planejando ir no jogo, mas eu sei que muita gente que já estava com passagem comprada para São Paulo não vai conseguir ir no jogo porque o Palmeiras fez aquele vacilo, né? Aquele erro que a gente fica se perguntando, né? Perguntei aqui ontem, imagina se fosse ao contrário, se o Botafogo tivesse cometido um erro absurdo de organização como esse, né? Iam estar falando um monte. O Palmeiras só emitiu uma nota, tá? Explicando a abertura antecipada da venda, né? Do setor ali visitante do Allianz Parque, com o seguinte, aspas, equívoco no sistema, pedimos desculpas, tá? Resumindo, foi basicamente isso, culpou o sistema, né? Parece até aquele mercado ali que a gente vai, ou quando a gente tem que ligar para o banco, né? E caiu o sistema, tipo isso. E aí lançou a venda antecipadamente e pegou muita gente aí de calça na mão, né? Pessoal que ficou sem ingresso, lamentável. A gente fica esperando que a CBF tome alguma atitude, porque hoje no futebol moderno, né, como se diz, especialmente o Palmeiras, que é uma equipe aí de ponta, né, em relação até a questão financeira, dar um vacilo desse é inexplicável, né? É inexplicável, é lamentável e, como sempre, né, a torcida alvinegra aí tendo que pagar o pato por isso, né? Claro, quem ficou sabendo via WhatsApp, via amigos e tal, comprou, né? E esgotou rapidamente. Agora, quem estava fazendo tudo certinho, esperando, né? O Botafogo emitiu a nota, olha, a venda começa terça-feira, 10 da manhã, segundo o Palmeiras, né? A pessoa quebrou a cara, infelizmente. Esse é o Brasil, né? Cadê o Código de Defesa do Consumidor, né? Pessoal, o Mazuco, tá? Ele foi no programa da ESPN F90, tá? E deu uma longa entrevista lá sobre a SAF, comentou que não esperava que o Botafogo estivesse em primeiro lugar no campeonato, enfim, momento sincerão do Mazuco. E falou, né, importante a fala dele, de que o Botafogo não planeja mais investimentos nessa segunda janela, tá? Não planeja investir na segunda janela, a gente já vinha trazendo isso, né? A informação até do GE há um tempinho atrás, semana passada, de que seria uma janela morna. Então o Mazuco ratificou essa posição e disse que apenas pode ser que o Botafogo analise reposições caso naturalmente perca jogadores nessa segunda janela. Ninguém quer isso, mas essa fala aí do Mazuco, certamente ele não está descartando essa situação, né? É óbvio, o Botafogo, líder do campeonato, faz uma grande campanha, 8 vitórias em 10 jogos, e não só o Castro desperta interesse, né, do mercado europeu, e no caso do Castro, mercado árabe, como também os jogadores, né, de destaque. A gente daqui a pouco fala sobre isso, tá? O Mazuco também falou, tá, da importância do Eduardo, nosso sheik, e do interesse desse fundo árabe, né, que surgiu ontem sobre o jogador, né? As informações dão conta de que seria um aumento salarial absurdo, totalmente fora da realidade do Brasil, né? Mas o Sheik, segundo o Mazuco, né, ele veio para o Brasil, né, ele comprou a ideia do Botafogo, assim como outros jogadores que estavam, né, muito bem no exterior, como o próprio Marçal, o Tiquinho. Um negócio que o Textor vem falando, né? Comprou a ideia do projeto Botafogo, né? Então, no caso do Carlos Eduardo, como o Castro costuma chamar ele, ele ficou 12 anos fora do Brasil. Então, um jogador de 33 anos, fez toda a sua carreira no exterior, né? Acho que todo mundo sabe que ele é casado com a filha do Bebeto, né? E aí ele volta ao Brasil. Então, eu não sei se ele
teria hoje algum dinheiro que seduziria ele para voltar a jogar no exterior, né? Acho que nesse caso é muito mais uma questão assim de querer se estabelecer aqui e também mostrar, né, o seu valor dentro do seu país. Acho que é o mesmo caso do Marçal, do Tiquinho, né? Jogadores que fizeram ótimas carreiras no exterior, mas que o brasileiro mesmo não conhecia muito, né? Então, nem sempre, né? Nem sempre será sobre dinheiro, né? São jogadores que a gente está falando aí já com independência financeira, já realizados nesse aspecto, né? E ainda tem mais um detalhe, a multa do Eduardo, ela é enorme, tá? De 160 milhões de reais. Então, para o Eduardo sair, esse fundo árabe teria que desembolsar essa grana toda, beleza? Daqui a pouco a gente fala do Castro de novo, dessa novela toda do Castro, mas eu queria comentar aqui também uma novidade do Nilton Santos. Nilton Santos, cada dia tem uma novidade, né? Essa é bem legal, curtir a informação de um novo camarote, tá? Que vai comportar até 1.000 pessoas, ou cerca de 1.000 pessoas, quer dizer, um camarote gigantesco, né? Chamado Fire Zone, isso mesmo, também curti o nome, Fire Zone, tá? E ele vai ser inaugurado agora, em breve, entre os meses de julho e agosto, tá? Já está sendo, então, ali acertos finais, né? E ele é como se fosse uma casa de show, tá? Como se fosse uma casa de show, ou seja, ele vai ter, olha, as seguintes características, tá? Open bar, open food. Hoje em dia é tudo, né, termo em inglês, que é legal também, ainda mais porque o nosso boss é americano, mas open food, né, é comida, e open bar, comida e bebida à vontade, à la vontade. Então, assim, certamente não vai ser barato estar nesse camarote, mas como são 1.000 pessoas, pode ser até que eles consigam um preço aí interessante para o torcedor alvinegro que queira ali, né, um pouco mais de mordomia, né, vão ter telões de LED, vai ter presença de ídolos do Botafogo também nesse camarote, quer dizer, a chance de você tirar uma foto, interagir com ídolos alvinegros do passado. E ainda, olha só, barbearia, estúdio de tatuagem. Quero ver quem que vai estar ali na vibe de se tatuar durante um jogo do Botafogo. Dar um tapa no visual, de repente no pré-jogo, né? E também vai ter um palco para shows, tá? A informação é de que esse espaço também poderia ser utilizado em dias que não haverá jogos, tá? Então, por isso, um palco ali para shows, toda a característica mesmo de uma casa de espetáculo, né? Para 1.000 pessoas, quer dizer, reduzida, mas em termos de camarote, um baita de um camarote. Mas também acho que não seria ruim, aqui da minha cabeça, tá? Assim, ter um show, por exemplo, um show de pagode, como tem tido ali na leste inferior, num pré-jogo, né? Num pré-jogo. Então, o jogo, sei lá, às 4 da tarde, e 1 da tarde pode estar rolando ali uma feijoada com pagode, seria bem interessante. O investimento, tá, que foi feito é de 2 milhões de reais, e é uma parceria do Botafogo com uma empresa chamada Hospitality Soccer, beleza? Então, muito legal a ideia, é a Fire Zone, em breve no Nilton Santos, curti demais a ideia. Pessoal, voltando à história do Castro, tá? Ele deu uma entrevista ontem à noite para a Rádio Globo e pela primeira vez ele não fugiu do tema, né, do interesse do Al Nassr, tá? Ele já tinha falado no programa Baita Amigos do Neto, né? A gente informou aqui ontem, ele deu uma boa entrevista, eu acabei ontem assistindo a entrevista inteira, teve participação até do nosso Mauro Galvão, daqui a pouco eu vou falar dele, né? Nosso ídolo Mauro Galvão, e o Castro estava muito à vontade, o Neto é um figuraça, né? O Neto é um cara, assim, autêntico, vamos dizer assim. E aí o Neto se abriu para o Castro, elogiou, e o Castro estava muito feliz, assim, a gente percebe que ele está num momento muito alegre, né, no Botafogo, e isso aqui talvez nos dê esperança de que ele permaneça no Rio de Janeiro, permaneça no Fogão, tá? Então, mas nessa entrevista à Rádio Globo, o Castro falou o seguinte, aspas para ele, né, sobre o interesse do Al Nassr. Me preocupo minimamente sobre isso. Ou seja, ele não está com a cabeça na proposta. Diz que entrega essa situação para o seu empresário, tá? Então ele está focado, inclusive ele cita,
está focado nos próximos jogos. Olha, temos jogo agora quinta-feira, também conhecido como amanhã, temos jogo no domingo, estou focado aqui no Botafogo, não me preocupo, né? Não penso na proposta, mas esse assunto está entregue ao empresário. Agora, a única fala assim, preocupante para quem torce, né, que ele fique no Botafogo, é que ele acabou dizendo que sim, já rompeu 3 contratos, tá? Muita gente falando que ele, né, a gente até trouxe a informação de que ele não tinha, que ele sempre cumpre os contratos até o final, mas disse que já rompeu 3 contratos, né? Inclusive quando veio para o Botafogo, mas assim, tudo foi sempre muito alinhado ali entre os clubes, tá? Então ele não saiu mal de nenhum clube. Sempre quando aconteceu esse rompimento, houve conversas, houve, né, acertos, até mesmo quando ele vem para o Botafogo, o clube dele anterior, né, acho que é o do Rail, pede para ele ficar até o final da competição, que inclusive ele conquista, né? Então é um morde-a-sopra ali que a gente fica difícil de prever qual será o destino do Castro. Comenta aí embaixo qual a sua percepção, qual o seu palpite, porque assim, ao mesmo tempo que a gente vê que ele está muito feliz no Botafogo, as entrevistas, tanto do empresário dele como dele agora, a Rádio Globo, deixam sempre ali a porta meio aberta para uma possível transferência para o mundo árabe, beleza? Então, basicamente, acho que é isso. Galera, chegamos ao assunto do vídeo, 11 minutos para quem assistiu até aqui. Vou pedir para dar aquele like, para compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Graças a Deus aí, graças a vocês, principalmente, tá voando, né? Estamos crescendo muito, 2 meses e pouquinho de canal e a gente está aí no ritmo do fogão. Segue o líder, né? Em tudo. 21 de junho hoje, tá fazendo 34 anos, tá? Foi em 21 de junho de 1989 que o Botafogo quebrou um jejum de 21 anos sem títulos. Então, assim, para a galera mais nova, pode parecer algo assim, né? E tá distante já no tempo, né? 34 anos, mas teve uma importância incrível. Vou até tentar não me emocionar aqui. Para mim foi um título que eu trago com muito carinho todos os títulos do Botafogo, né? O título de 95, ele tem até uma maior importância, né? Relevância por ser brasileiro, mas esse título de 89 é o que eu trago realmente com mais carinho, porque vocês imaginam, né? Assim, nesse dia 21 de junho de 89, eu tinha acabado de completar 16 anos de idade. Eu tenho 50, acabei de fazer 50, né? Menos 34, 16 anos. Foi até um dia que teve jogo do Botafogo, não me esqueço, meu aniversário de 16 anos. O Botafogo ganhou do Americano lá em Campos, e era um jogo muito difícil na época, ganhar do Americano em Campos. O Americano com todas as forças exteriores do caixa d'água, né? Enfim, e nesses 16 anos de Botafogo, né, a gente aguentou muita pancada, né? O Botafogo, o torcedor do Botafogo, né, sempre ouvia aquelas chacotas dos adversários, o parabéns a você, né, no Maracanã, as torcidas de Vasco, Flamengo e Fluminense cantavam, né? 1, 2, 3, até 21, e aí, né, a cada ano, né, que passava, na verdade, e aí cantava o parabéns a você. E assim, ser torcedor do Botafogo ali não era fácil, né? Mas nunca foi uma dúvida na minha cabeça, e creio que de muitos alvinegros, né? Era difícil, né? Eu lembro que, recordando um pouquinho para trás, né, na infância dos anos 80, era muito comum se ter aniversários das crianças um tema futebol, né? Em que se jogava futebol e cada um ia com a camisa do time. Então, vocês imaginam, né? Que povoava ali torcedores do mais querido, e eu tava lá com a camisa do Botafogo. Em geral tinha 2, 3 só com a camisa do Botafogo, guerreiros, e enfim. E esse título de 89 foi algo inexplicável, uma trajetória linda, contra tudo e contra todos, né? O Emil Pinheiro era o nosso presidente e mecenas, né? Enfim, é muito emocionante relembrar esse ano de 89, essa conquista invicta do Botafogo. Vou falar a campanha aqui, tá?
Foram 24 jogos e numa época também é importante fazer esse recorte, em que o Campeonato Carioca não era como hoje, tá? Era uma competição muito valorizada e, assim, ânimos ali acirrados, né, de rivalidade entre os grandes clubes do Rio. O Botafogo cumpriu 24 jogos com 15 vitórias, 9 empates e 0 derrotas. Campanha invicta do Fogão. O Botafogo marcou 37 gols e sofreu apenas 11, tá? Nesses 24 jogos. E o nosso artilheiro foi o Paulinho Criciúma. Que ídolo enorme, Paulinho Criciúma. Um craque dentro e fora de campo, né? Um líder, né? Um cara que sempre soube se expressar muito bem, né? Um poeta da bola e também das palavras. E o Maurício, né? O nosso camisa 7, em seguida ali com 9 gols. Então, um equilíbrio. Você vê que Criciúma com 10, Maurício com 9, os artilheiros do time. Eu vou passar aqui a escalação, né, do Botafogo nessa final do dia 21 de junho. 21 de junho está muito parecido com hoje, né? Assim, um dia frio, tô até de casaco ainda agora, né? E inclusive fazia 21 graus no Maracanã. Todas aquelas superstições. Foi um ano assim, todas as superstições do Botafogo se juntaram, né? Enfim, era para ser, né? Então a gente tinha o goleiro Ricardo Cruz, grande goleiro Ricardo Cruz, teve ótima fase no Botafogo. Josimar, lateral, que brilharia muito, né? Aliás, que brilhou muito em 86. Também só um recorte, né? Na Copa de 86, o Botafogo tinha o Josimar e o Alemão. Como o Botafogo não tinha títulos ali, vivia esse jejum de títulos que incomodava demais, foi uma alegria enorme para mim, especialmente ver o Josimar brilhando tanto na Copa de 86, sendo eleito melhor lateral direito da Copa, camisa 13, todas as superstições, né? Fazendo 2 golaços incríveis, né? Ele faz um gol contra a Irlanda, do goleiro Pat Jennings, veterano Pat Jennings, do meio da rua, assim, que vai na gaveta onde a coruja dorme. Se você é mais novo, procure esse gol do Josimar na Copa de 86. E aí aquele gol, assim, já foi uma coisa assim, sensacional, que eu lembro no intervalo do jogo, as pessoas me ligando, assim, caramba, sabe, parecia que era eu que tinha feito o gol por ser o Josimar do Botafogo. E depois tem o Brasil e Polônia, se não me engano, que o Josimar faz um gol ainda mais bonito, que ele dribla vários jogadores e depois estufa a rede polonesa, faz 2 golaços, aços, o nosso Josimar. Voltando a 89, só foi um parênteses para ilustrar, né? A zaga, olha que zaga, pessoal. Wilson Gotardo e Mauro Galvão. Mauro Galvão que eu comentei ali, da pergunta ao Castro. Depois o lateral esquerdo era o Marquinhos. Meio de campo, Carlos Alberto Santos, que já tinha feito uma carreira no exterior, jogou no Japão. Inclusive, até uma história engraçada. Há uns anos atrás eu encontrei o Carlos Alberto Santos num evento que tem normalmente ali no Flamengo, né, todos os anos, acho que em junho, até essa época, sobre o Japão. Eu fui nesse evento e encontrei o Carlos Alberto Santos, a gente bateu um papo lá. Depois o Luizinho, filho do seu Luiz Quintanilha, ótimo jogador, e o Vitor, tá? Fechava o meio de campo. O Vitor, que, enfim, daqui a pouco eu vou explicar, ele teve uma participação também importante na campanha. Depois o Maurício, nosso camisa 7, inesquecível. Paulinho Criciúma, né, que era o nosso 9, né, fazia um papel de falso 9, na verdade, no esquema do Espinosa. E o Gustavo na ponta esquerda. No jogo final, depois entra o Mazolinha, que inclusive faz o cruzamento para o gol do Maurício, né? Como eu disse, o técnico Valdir Espinosa, saudoso Valdir Espinosa, uma figura marcante, né, uma figura histórica, né, que o Botafogo tem que sempre prestar homenagens, mas seria muito interessante também que o Botafogo de hoje, né, SAF, prestasse uma homenagem a esses jogadores que integraram esse título histórico de 89, né? Acho que nunca é demais a gente render homenagens. Eu me lembro que eu tive em General Severiano, em 2010, exatamente no dia de hoje, que foi o lançamento do livro 21, depois de 21, acho que é isso o título, porque era em 2010, estava fazendo 21 anos do título de 89, né? É um livro que eu super recomendo sobre a campanha.
Quem estava presente nesse dia, eu lembro que até a Sonja, a Gandula Sonja, que também ficou marcada, né? Porque teve um clássico no Maracanã que ela chorou com a derrota do Botafogo antes, né, do campeonato. E aí depois ela se tornou um símbolo também da conquista de 89. Ela estava lá em 2010. Enfim, então tinham vários ex-jogadores, né, nesse dia, o próprio Paulinho Criciúma. Tirei foto com todo mundo, tietei mesmo, bacana. E o Espinosa, inclusive, eu li uma matéria que ele, quando chegou ao Botafogo, né, encontrou meio que terra arrasada ali, mas foi vendo que a equipe, de fato, tinha ótimos jogadores. Ele fez uma entrevista também com o recentemente falecido Márcio Guedes, né, jornalista que era da TV Manchete na época, e que ele falou, não, eu acredito nesse time, podemos chegar ao título. E que aí, quando acabou, desligou o microfone, o Márcio Guedes falou, Espinosa, sinceramente, eu não acredito, porque todo mundo que vem aqui nos últimos 20 anos, né, fala a mesma coisa, tem o mesmo discurso de quebrar o jejum e não consegue. E o Espinosa ficou com isso na cabeça e lembrou disso, né? E ele sempre falava que queria ver o placar do Maracanã antigo, né? Ali do Suderge Informa, vendo a palavra Botafogo campeão, ele conseguiu isso na noite de 21 de junho, que eu tava lá, né? Eu fui nos 2 jogos da final, tinha tido um jogo domingo, Botafogo-Flamengo, primeiro jogo, foi 0-0, mas o Botafogo jogou melhor, teve chances de ganhar. Depois tinha esse jogo de quarta-feira, que se não me engano o Botafogo tinha uma vantagem por ter feito mais pontos que o Flamengo, então se empatasse, teria um terceiro jogo, que o Botafogo teria algum tipo de vantagem, mas a gente não quis saber. Ganhou, né? Acho que o Flamengo não poderia sair campeão naquela noite. Estou tentando puxar pela memória. E o Flamengo que tinha um baita time, né? Comandado pelo Tele Santana, enfim, técnico da seleção que eu citei aqui de 86. O Flamengo tinha, entre outros, Aldair, Jorginho, que hoje é técnico, Leonardo, que depois fez carreira, né, na França e na Itália, Alcindo, ídolo no Japão, Bebeto e Zinho, né, campeões mundiais que seriam campeões mundiais em 94. Então era um timaço do Flamengo. Esqueci de alguém, esqueci do Zico. O Zico também fazia parte desse time. Então assim, o Botafogo não ganhou de qualquer equipe, era um Flamengo favorito pelo elenco, né, de estrelas, mas o Botafogo guerreiro, trabalhador, né, incansável, conquistou. E um jogo que é muito importante dessa campanha, já estou chegando a 23 minutos, é justamente no dia 7 de maio, tá? Um jogo da Taça Rio, em que o Flamengo venceu o Botafogo por 3-1. Ali praticamente o Flamengo tinha vencido o primeiro turno, porque fez um ponto a mais que o Botafogo. Tinha vencido a Taça Guanabara, que justamente o credenciou a final, né? E o Flamengo venceu o Botafogo por 3-1 nesse jogo, até o final ali da partida. E aí surge, né, o imponderável, né? Coisas que só acontecem ao Botafogo, no bom sentido. O Gonçalves, né, nosso grande ídolo Gonçalves, alô Gonçalves, que está morando lá nos Estados Unidos, jogava, era uma promessa ali da base do Flamengo, jogava pelo Flamengo, faz um gol contra, assim, meio que espírita, que ele encobre o Zé Carlos, né? E isso já 36 minutos do segundo tempo. E aos 43 do segundo tempo, o Vitor faz um belo gol que ele dribla e conclui, empata em 3-3. Esse jogo não só permitiu que o Botafogo fosse campeão invicto, como também recolocou o Botafogo na disputa do título. Então, hoje é um 21 de junho que a gente também lembra, e poucas vezes as pessoas lembram esse 7 de maio tão importante. Pessoal, foi isso. Consegui não me emocionar demais, né? Internamente, sempre me emociona o 21 de junho. Eu confesso para vocês que nesses 34 anos, todo 21 de junho eu paro e pelo menos ali por 5 minutinhos faço a minha oração, agradeço a esses jogadores incríveis e agradeço por ser botafoguense, por ter vivido esse dia, por estar lá, né? E era uma sensação indescritível a festa da torcida no Maracanã, né? Depois fora do Maracanã, até General Severiano, manequinho vestido, né? Me faz lembrar muitas coisas boas, né? É uma sensação assim de tirar um peso de cima, né? Como eu disse, eu tinha 16 anos, nunca tinha visto o Botafogo ser campeão. Era a frase que eu mais ouvia, né, dos outros torcedores.
Caramba, botafoguense, é sofredor, nunca viu o time ser campeão, né? Tem 16 anos já, enfim, tem 15, tem 14, tem 13 e nunca viu seu time ser campeão. E valeu demais a espera, foi um título inesquecível. 21 de junho que está na história do Brasil, né? Não só por esse título do Botafogo, como é o dia do tricampeonato mundial lá no México, né? Da seleção brasileira. Então, um dia especial. E, para não dizer que tudo são flores, também é o dia que o Brasil foi eliminado da Copa de 86, que eu acabei de falar, em que o Zico, que eu também acabei de falar, perdeu um pênalti, enfim, contra a França. Galera, é isso. Então, se você viveu essa época, agradeça, reveja, preste aí a sua homenagem aos nossos ídolos de 89, ao gol do Maurício, né, que a gente canta nas arquibancadas. E se você não viveu essa época, peço que tente achar algum vídeo, acompanhar alguma matéria da televisão da época, da TV Manchete que cobria, ou a transmissão do Galvão Bueno do jogo, né? Para se emocionar mais uma vez, sempre vale a pena. Beleza? 26 minutos, mas era importante demais falar desse 21 de junho, inesquecível. Muito obrigado a todos os jogadores, né? E também a quem não está mais aqui, como Emil Pinheiro, como o Espinosa, Márcio Guedes, botafoguense, jornalista. Acho que o Mazolinha também já nos deixou. Enfim, muito obrigado a todos. São emoções que só quem é botafoguense sabe sentir e valeu demais.